O vizinho do bloco 4. O assassino de crianças que nunca foi pego. Nem pela morte. Eles diziam que a cidade era pacata, que nada de terrível jamais acontecia por ali. Mas nas sombras, longe dos olhares distraídos, uma figura se movia com calma, com paciência e com sede de vingança. Este é o tipo de história que, mesmo muitos anos depois, ainda assombra os becos e as casas antigas daquela região. Uma história que os moradores preferem não comentar. Um nome que ninguém ousa repetir em voz alta, como se isso fosse despertar algo que deveria continuar enterrado. Hoje você vai conhecer a história real de um homem que não só tirou vidas inocentes, mas que parece ter continuado a fazer vítimas mesmo depois da própria morte. Porque há crimes tão brutais, tão monstruosos, que nem o inferno parece disposto a aceitá-los. E quando as almas das vítimas ainda choram por justiça, nem a morte consegue encerrar o ciclo. O nome dele era Rubens Leal, mas para os moradores de Santa Esperança, ele ficou conhecido apenas como o vizinho do bloco 4. Ele sorria para as crianças no elevador, ajudava senhoras a carregar sacolas e até organizava festas de fim de ano. Mas por trás daquela máscara de cordialidade, escondia-se um predador. Um homem que colecionava segredos mais obscuros do que qualquer um poderia imaginar. Tudo começou com o desaparecimento de um menino de 9 anos chamado Felipe. Em 1994, a polícia fez buscas por semanas, mas nenhum vestígio foi encontrado. O caso foi arquivado como fuga ou sequestro aleatório. O que ninguém sabia era que aquele era apenas o primeiro. Nos 4 anos seguintes, outras 3 crianças sumiram, todas moradoras do mesmo condomínio. E todas frequentavam o apartamento 403, o de Rubens. A polícia nunca o investigou seriamente. Não havia provas, apenas coincidências, todas assustadoras demais para serem ignoradas. Mas foi em 1998 que o horror veio à tona. Uma reforma no prédio exigiu que alguns apartamentos fossem esvaziados, incluindo de Rubens. Quando os pedreiros começaram a remover parte do assoalho da sala, o que encontraram paralisou até os mais experientes. Abaixo do piso de madeira, havia um vão escondido. Dentro dele, restos mortais, ossos, brinquedos quebrados, pedaços de roupas infantis. O que chocou ainda mais foi o fato de que cada conjunto de ossos estava embrulhado em um cobertor, como se Rubens os tivesse colocado para dormir. A polícia foi acionada, o prédio interditado, e uma caçada ao assassino teve início. Mas Rubens havia desaparecido, nunca mais foi visto. Alguns dizem que fugiu do país. Outros acreditam que ele tirou a própria vida em algum matagal e que seu corpo nunca foi encontrado. Mas o que ninguém esperava era o que viria depois. Meses após a descoberta, os moradores do prédio começaram a relatar fenômenos estranhos. Crianças que diziam ver um homem sem rosto parado na porta do elevador, brinquedos que se moviam sozinhos nos apartamentos vazios. E sempre no bloco 4, em 2002, um novo morador se mudou para o apartamento 403. Um jovem professor chamado André. Ele durou apenas 3 meses no local. Em sua carta de despedida, relatou ter pesadelos constantes com crianças chorando, vozes sussurrando nomes e uma presença que o observava do canto do quarto. André deixou tudo para trás e nunca mais foi visto. Desde então, o 403 permanece vazio. Quem tenta alugá-lo desiste após poucos dias. Alguns ouvindo sons, outros vendo vultos, mas todos sentindo que há algo ali que não quer ir embora, algo que ainda guarda aquele espaço. Hoje, o prédio segue ativo, com moradores indo e vindo, fingindo que nada aconteceu. Mas entre eles, há quem saiba da verdade, há quem tenha vivido o terror. Uma vizinha idosa, que mora ali desde os anos 80, afirma que já viu o Rubens, anos depois de seu desaparecimento, parado no corredor do 4º andar, como se nunca tivesse saído. Ela diz que ele carrega algo nas mãos, uma boneca talvez, e que sorri como quem guarda um segredo. Os mais céticos dizem que tudo isso é invenção, que não há fantasmas, nem maldições. Mas até hoje, nenhuma criança voltou a morar naquele andar. Nenhuma. E talvez, no fundo, todos saibam o motivo. Porque há almas que nunca descansam, principalmente quando a justiça falha, e há monstros que nem a morte consegue prender. Então, da próxima vez que alguém disser que conhece bem os vizinhos, lembre-se, Rubens também era só o vizinho simpático do bloco 4. Eu quero te agradecer
por ter assistido até aqui. É graças a pessoas como você que histórias como essa continuam vivas, histórias que não podem ser esquecidas. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. Isso ajuda muito o canal a alcançar mais pessoas. Se inscreve para não perder os próximos mistérios. E claro, ativa o sininho das notificações, porque aqui, toda semana, tem novos casos que vão mexer com a sua cabeça. E agora me conta aí nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo. Quero saber até onde essas histórias estão chegando. Seja do interior ou da capital, do Brasil ou de outro país, sua participação é muito importante. E lembre-se, tem histórias que a gente conta e outras que continuam assombrando, mesmo no silêncio.